Olá, meus alunos dos sétimos A e B do Colégio Gonçalves Ledo. Pessoal, como eu falei no vídeo anterior, que fala de multiplicação de um número em forma decimal, né? Então, nós vamos trabalhar aqui a correção dessa atividade. Então, como é que vai ser feito isso? Como alguns estavam tendo dificuldades no Zoom, então nós resolvemos que os vídeos agora seriam gravados. Bom, aqui eu tenho algumas multiplicações. Tenho com vírgula e o número natural, tem o número decimal e o número natural, então nós vamos resolver todas. Então vamos lá. Aqui eu tenho 5,2 vezes 4. O que eu fiz? Eu tirei a vírgula, coloquei 512. Multiplicado por 4. Então vai dar 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 4, 20. Só isso. E a vírgula vai aonde? Olha, se só tinha vírgula aqui o 5,12, então são duas casas decimais. Então, vou contar duas casas e vou colocar a vírgula. Mesma coisa aqui, ó. Se eu vou responder 5,046 vezes 8, tirei a vírgula, 6 vezes 8, 48, sobre 4, 4 vezes 8, 32, com 4, 36, vai 3, 8 vezes nada, nada, com 3, 8 vezes 5, 40. Mas e a vírgula? O 8 não tem vírgula, então vou contar só, aqui a vírgula era no 5, vou contar a vírgula só aqui, ó. 1, 2, 3. 3 casas decimais. Então, ó, 1, 2, 3, a vírgula vai vir aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu multiplico por 100, se eu estou multiplicando por 100, vai dar quanto? Ó, 2 vezes nada, nada. Nada vezes nada, nada. Nada, nada. Então, aqui tudo daria, os dois primeiros todos dariam 0, 0, 0, 0. E agora o 1 vai dar 2, 2, 0, 9, 6. Tá, esse aqui é o resultado. E a vírgula? Mesma coisa, eu vou contar 1, 2, 3 casas decimais, tá? E vou colocar a vírgula, certo? Olha só, lembrando só, pessoal, que quando eu faço uma multiplicação aqui, ó, por 100, tá? Eu tenho que multiplicar os zeros, colocar eles no lugar. Por quê? Porque senão, às vezes pode acontecer de passar uma casa para lá ou para cá. Então, aqui eu simplesmente vou mudar a vírgula de lugar, porque aqui vão descer 2 zeros. Então, eu vou contar 1, 2, 3 casas decimais, ó, porque o resultado aqui, vou colocar aqui no cantinho que ficou grande, 690,200, tá? Porque eu vou somar aqui os zeros. Então, se eu não fizer essa multiplicação dos zeros, ou não colocasse aqui, poderia acontecer de não sair correto, né? Porque ia faltar duas casas decimais. E acontece muito isso, tá? Então, cuidado aí quando for fazer a sua multiplicação com zeros. Aqui também, na letra D, a mesma coisa. Vamos lá, 7 vezes 8, 56. Então, vou pôr o 6 aqui e vou subir o 5. 7 vezes 5, 35. Então, com 5, 40. 7 vezes 2, 14. E 4, 18. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 5, 15. 2, 17. Vai 1.
3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, agora a gente vai somar tudo aqui. 6, 4, 15, 8. Quantas casas decimais? Então, eu sei que aqui tinham 2 casas, correto? Ó, 2 casas. E aqui uma. Então, o que que eu vou fazer? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vai ficar aqui, ó. 8,546, tá? A letra B, a letra E, 4,65 vezes 2,58. Vamos fazer a multiplicação normal sem a vírgula, tá? Ó, 8 vezes 5, 20, vai 2, 6 vezes 8, 48, e 2 que foi 50, vai 5, 8 vezes 4, mais 5, que dá 32 mais 5, 37, 25, vai 2 novamente, 30 com 2, 32, vai 3, 5 vezes 4, 23, 23. Agora o 2, que vai dar 10, que vai subir 1, 12 e 1, 13, que sobe 1, 8 e 1, 9. Então, ó, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12 e 1, que foi 13. 4 vezes 2, 8 e 1, que foi 9. Então, agora a gente vai somar tudo isso aqui e ver aonde fica a vírgula. 5, 9, 1, 2, 3, 9 novamente e 11. E a vírgula fica onde? Se aqui eu tinha 2 casas decimais e aqui 2 casas decimais, então eu vou contar 4 casas. 1, 2, 3, 4. 11, 995 e vírgula aqui de novo. Então, sobrou a letra F, 12,865 vezes 83. Vamos fazer a mesma coisa, esquecer a vírgula e resolver a atividade. Então, aqui vai ficar 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19, vai 1. 3 vezes 8, 24 e 1, 25, vai 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. 3 vezes 1, 3. Então, agora, 8 vezes 5, 40. 0 vai 4. 6 vezes 8, 48 e 4, 52. Vai 5. 8 vezes 8, 64, certo? 64 e 2, 66. Deixa só eu confirmar. 69, não. 69. Vai 6. 8 vezes 1, 8. E 6 que foi? Então, vai dar aqui 10. Então, vai dar 10. 10. Isso. 38595, só confirmando, correto. Então, aqui vai dar 20. Aqui vai dar também 20. 9. Ok. Então, fechamos aqui, tá? 5, 9, 7, 7, 3, 1. Tá, então contamos as vírgulas, 1, 2, 3, 4. Aqui não tinha vírgula, era 83, ou é 8,3? Não tem. Então, 1, 2, 3, 4 vírgulas aqui, tá bom? Então, fechamos aqui a atividade número 1. A número 2, ela pede pra gente, sem efetuar cálculos por escrito ou com a calculadora, determine quantas casas decimais tem o resultado de uma multiplicação. É o que está pedindo no livro de vocês, atividade 2. Então, tá lá assim, ó, 2,434. E quer saber quantas casas decimais. Então, é só eu contar. Ó,
eu tenho uma vírgula aqui e tenho uma vírgula aqui. Então, eu tenho duas casas decimais, tá? E multiplicado, ó, uma, duas, que aqui ele multiplica, né? Multiplicado isso, vai dar, são duas casas decimais. É isso que a atividade lá pede. Nós vamos fazer só 2 aqui, tá? Porque não pede nem para calcular, pede para você dizer quantas casas decimais. A número 2, a letra A. A letra B, eu acho que vai dar para fazer que são só 4, né? A letra B, ele está multiplicando 32,17 vezes 5 vezes 2. Quantas casas decimais tem o resultado? Eu não preciso nem multiplicar para saber, ó. 2 e 1, então tem 3 casas decimais, tá? Atividade 2 da página 171. A letra C é 6.034 vezes 12247. Lembrando que lá no enunciado pede para a gente que não precisa calcular. Eu preciso identificar quantas casas decimais terá o resultado aqui, tá bom? Então, se ele vai ter 2, 3, 4 casas. Então, se aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, então vão ser 5 casas decimais o resultado, certo? 5 casas decimais. Ele não está me pedindo para calcular, está me pedindo para, através aqui sem cálculo, sem efetuar cálculo, eu dizer quantas casas decimais a resposta vai ter. E aí, lá no final, letra D, eu tenho 0,019 vezes 327,1163. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas. E aqui depois da vírgula, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Então, vão ser 7 casas decimais. 7 casas decimais. E aí, ele pede o quê? Ele pede para a gente fazer, depois de tudo isso, o cálculo na calculadora e verificar se a resposta está correta. Então, pessoal, eu não vou fazer. Vocês vão fazer aí na calculadora, tá? Que é muito simples, muito tranquilo. E dizer aí se a resposta está correta, se nós colocamos aí a resposta corretamente. Nas próximas páginas, na página 172, é muito simples, ele mostra uma maneira aí de fazer a multiplicação, o número em forma decimal, vezes 10, vezes 100 ou vezes 1000, e pede para a gente responder a atividade número 3 da página 172. Então, 3 da página 172, tá? Módulo 1, vamos continuar aqui respondendo. Então, ele vai falar o quê? Para a gente responder de maneira semelhante. Aí tá lá assim, na letra A, 28,12 vezes 10. Ora, se é 28,2 vezes 10, então vai dar 281,2. Precisa nem de eu fazer multiplicação para isso. Letra B, 100 vezes 5,364. Se é multiplicado por 100, então eu vou ter 500, ó, aqui é 5, multiplica por 100, 536, ó, 1, 2, 3 casas decimais.
Mas aqui eu tô multiplicando por 100, então, 4, tá? Tá vendo que as 3 casas decimais antes da vírgula nessa multiplicação? Então, olha só. Letra C. 7,95 vezes 1.000. Então, se é vezes 1.000, então eu tenho 7.950. Letra D, 100 vezes 0,8126. Então, vai dar 800. Não, é 0. Se é 0, não vai dar 800, vai dar 80. 81,26. E a letra E, que é 1.000 vezes 19, então eu vou ter 19.000, a vírgula vai vir aqui, ó. 19.000 é 1,9? Ah, desculpem. É 1,9, não é 19. Então, se é 1,9, aqui é 1.900, tá? Então, a vírgula vem aqui, ó. 1.900. Desculpa que eu me enganei aqui. Letra F, eu tenho 0,0544 vezes 100.000. 1, 2, 3. Então, eu tenho 5.440, tá? Então, pessoal, nós resolvemos a atividade 1, 2 e 3, tá? A número 4 pede para você calcular aí uma porcentagem, né? A gente sabe que a gente utiliza porcentagem também com números decimais, mas a 4 e a página 173 vão ser assuntos para o próximo vídeo, tá? Porque senão fica um vídeo muito longo para vocês conseguirem baixar e conseguirem estar utilizando os dados móveis aí para ver, tá bom?